Olá, vocês aí, uma boa tarde, o Esporte Total está no ar. E o Botafogo derrotou o Volta Redonda por 1-0 em partida realizada no estádio Newton Santos pela Taça Rio. O único gol da partida foi marcado por Vitor Luiz, em uma cobrança de falta, e com a vitória o Alvinegro chegou aos 3 pontos no grupo B. O time volta a campo pelo Carioca, no clássico com o Vasco da Gama, no dia 19. Antes, porém, enfrenta o Estudiantes de La Plata, na próxima terça-feira pela Libertadores. O Voltaço, por sua vez, também joga no dia 19 contra o Madureira, no estádio Raulino de Oliveira, lá na Cidade do Aço. O Botafogo começou com o pé direito, não importa que tenha vencido por 1-0, 2 ou 3, né? Mas venceu, conquistou os 3 pontos, fez o seu, vamos dizer assim, a sua obrigação, né? O seu dever de casa, era o mandante do jogo e, naturalmente, que conquistou os 3 pontos. Né? Começou bem, com o pé direito, a Taça Rio, já que na Taça Guanabara não foi nada bem. Já na Copa do Brasil, foi marcada ontem a quarta-feira, ou quinta-feira, melhor dizendo, por empates. O Fluminense empatou em 1-1 com o Criciúma em Santa Catarina na noite de ontem no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma, né? Lá na capital brasileira do Carvão. O Wellington marcou o gol do time das Laranjeiras com Alex Maranhão, deixando tudo igual. Todos os gols foram na primeira etapa. O jogo da volta da competição nacional acontece na próxima quarta-feira, dia 15, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, às 7h30 da noite. Antes disso, o tricolor das Laranjeiras encara o Boa Vista pela Taça Rio. Esse jogo vai ser domingo, às 7 horas da noite, no estádio Elcir Rezende, aqui na região dos Lagos, em Bacaxá. O resultado não foi, na verdade, ruim para a equipe do Fluminense. Empatou de 1-1, tem o jogo da volta, né? Vai disputar esse jogo aí pela Copa Rio, né? Tem jogo ainda outros jogos ainda pela taça, pela Copa do Brasil. Então dá tempo suficiente para o Abelão, né, tomar as providências. O jogo foi fora de casa e por isso, evidentemente, que foi um bom resultado para o Fluminense. Olha aí, gente, quem também ficou no empate foi o Vasco, hein? Pois é. Vasco e Vitória, após sair perdendo para o Vitória da Bahia com o gol de Patrick de pênalti aos 23 minutos do segundo tempo, o Vasco lutou até o fim e conseguiu o empate em 1-1, com o gol de Nenê, já nos descontos do jogo, também de pênalti, na noite de ontem em São Januário. O Cruz Maltino sequer teve chance de se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. O Vasco faz o jogo da volta da competição nacional na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, no estádio Barradão, em Salvador. Antes disso, o time enfrenta o Macaé, 4 da tarde de domingo, no estádio Newton Santos, ou Engenhão, como queiram, pela primeira rodada da Taça Rio. Olha, o jogo de ontem, em São Januário, mais uma vez o Vasco decepcionou a sua torcida jogando em casa. Vejam vocês, prestem bem atenção, o Vitória jogou o segundo tempo todo com 10 jogadores, quer dizer, um a menos do que o Vasco. E mesmo assim, o time do Vasco teve dificuldade de empatar o jogo, já nos acréscimos, porque o Vitória fez 1-0. Lutou muito, brigou muito, né? O time do Vitória foi um time... houve confusão com o juiz no final do primeiro tempo, com a expulsão do jogador do Vitória. Foi justa a expulsão. O cara recebeu o segundo cartão amarelo, logo recebeu o primeiro, o segundo, logo depois. Esse é jogador que não pensa, que não tem raciocínio. Então, quer dizer, o Vasco empatou em casa e agora, evidentemente, né, ele queria garantir, vencendo pelo menos por 2-0, o jogo, a eliminação do jogo da volta, mas vai ter que acontecer. Olha aí, a boa companhia do Madureira na Taça Guanabara teve um desfalque importante. O volante William, que voltou de empréstimo no começo desta temporada. Após passagem pelo Vasco da Gama, o jogador ficou afastado do time devido a uma lesão no joelho sofrida na estreia contra o Botafogo. Recuperado da lesão e ansioso para voltar aos gramados, o William,
né, espera poder ajudar o time nesta Taça Rio, de volta da lesão. O Willian entrará na disputa por uma concorrida vaga como titular na sua posição. Já atuaram como titulares Ramon e Rezende. Além do próprio Willian, o Madureira entra em campo nesse domingo para enfrentar o Rezende pela Taça Rio. O jogo será em Conselheiro Galvão, no estádio Aniceto Moscoso, às 3 da tarde. O Madureira fez uma belíssima campanha, né? Foi um dos semifinalistas da Taça Guanabara, né? Então tem tudo para fazer uma boa campanha também no segundo turno na Taça Rio. Quem não se lembra que o Madureira empatou, dando um sufoco danado no Fluminense, empatou em 0-0 com o Fluminense e quase vai para a final com o Flamengo. Vejam só, o Fluminense empatou com o Madureira de 0-0 e o mesmo time do Fluminense acabou empatando, indo para os pênaltis e ganhando, conquistando o título em cima do Flamengo. Mas voltando a falar do Vasco da Gama, só para lembrar que hoje pela manhã, lá em São Januário, né, o fabuloso Luiz Fabiano garantiu: estou em forma e quero estar em campo, dependendo do treinador, evidentemente, domingo diante do Macaé pela Copa Rio. Pois é, gente, nós vamos ficando por aqui no primeiro bloco, mas no segundo bloco tem muito mais notícias. No terceiro bloco tem o Fernando Antônio comentando. É rapidinho, segura aí, é pai e bola.